Bom dia. Na aula de hoje iremos falar sobre inovação e criação de valor público. Entender como as inovações no setor público criam valor público para a sociedade constitui um tópico importante na agenda de gestores de políticas públicas e pesquisadores, compreendendo uma área de estudos que contribui tanto para a administração pública quanto para a pesquisa no campo do governo digital. Uma das principais razões para a importância desse tema sobre inovação no setor público está relacionada a uma realidade vivenciada por governos de todo o mundo. Há conjuntos de questões complexas e interligadas, em que atuar sobre um determinado componente do sistema pode afetar o comportamento do sistema como um todo. Uma das principais razões para se pensar em valor público é perguntar, de maneira geral e muito ampla, o que é valor público. Poderíamos dizer que é tudo que o governo e instituições entregam à sociedade no que é de sua competência. Em termos mais específicos, valor público é um conceito que procura descrever muitas noções tangíveis e intangíveis, com as quais pessoas ou grupos podem concordar ou não sobre a sua existência e disponibilidade. Um valor intangível, por exemplo, é satisfação. Eu acredito que todos saibam o que é isso. Suponha que você foi até a companhia prestadora de energia de seu estado fazer uma reclamação sobre sua conta de luz, que está muito alta. Você foi atendido rapidamente por um servidor público muito educado, que registrou sua queixa e prometeu lhe dar uma resposta impressionante. Em até 24 horas ele falou que solucionaria o seu caso. A satisfação que você sentiu por ser bem atendido é o que chamamos de intangível, é aquilo que não se pode pegar com as mãos, ou mesmo temos dificuldade de mensurar, de dizer com exatidão o quão satisfeito nós ficamos. Agora, suponha que após 24 horas você recebe um telefonema da empresa de energia elétrica dizendo que realmente havia um erro em sua conta e que eles vão lhe dar um desconto nas tarifas dos próximos meses, ou até mesmo fazer um depósito em sua conta corrente do valor cobrado a mais. Isso é tangível, estamos falando de dinheiro, ou seja, é uma coisa que se pode até pegar. Você verá o resultado da sua reclamação nas próximas tarifas, ou então num depósito em reais na sua conta corrente, por exemplo. É importante lembrar que a criação de valor público pode ser feito por meio de ações tangíveis, como, por exemplo, um crédito em conta corrente, intangíveis, como a satisfação que você sentiu, ou ambas em conjunto. Os valores públicos são considerados um dos tópicos mais importantes na administração pública e política. Vejamos um outro exemplo para melhor compreensão. O caso do judiciário. Os conflitos, em geral, são inerentes à vida em sociedade. Você tem conflitos com o vizinho, você tem conflitos no trânsito, você tem conflitos com agentes públicos, com empresas. Contudo, quando não é possível solucionar esses conflitos por meio de uma negociação entre as partes, normalmente recorre-se à justiça. O que se espera quando se entra com um processo na justiça para resolver um conflito é que ele seja julgado o mais breve possível e que o resultado seja satisfatório para as partes envolvidas, ou seja, que ambos saiam satisfeitos com a decisão dada pela justiça. Quanto mais rápido um processo for julgado e tanto mais satisfeitas ficarem as partes envolvidas,
maior valor público é gerado. Portanto, podemos afirmar que o valor público é uma percepção da eficiência das entidades públicas e seus agentes, aqui compreendidos como gestores e servidores, ou seja, prestadores de serviços à sociedade. Além disso, é fundamental compreender que o serviço prestado à sociedade deve ser feito como um todo e não para uma determinada pessoa, não para mim, não para ele, né? Mas para um grupo, uma classe ou de forma ampla para toda a sociedade. Essa noção é fundamental, bem como saber a forma com que os gerentes públicos aumentam a eficiência de suas organizações em função de suas decisões. Compreender as regras que permitem que sistemas organizacionais complexos como esse da justiça funcionem ajuda a entender como os gestores públicos e os sistemas em que eles atuam, ou seja, as organizações, as instituições em que eles atuam, se comportam e se adaptam às novas realidades, de modo a obterem melhores resultados através da inovação. A inovação, nesse contexto, ela deve ser compreendida como um processo através do qual novas ideias, práticas e objetos são gerados ou desenvolvidos com o objetivo de criar valor público, que é o assunto da nossa aula. Para exemplificar, retomemos o caso do judiciário. O processo judiciário eletrônico, por exemplo, é um meio pelo qual os cidadãos podem entrar com petições na justiça via internet, sem ter que sair de casa e acompanhar seus desdobramentos. Isso é uma inovação? Eu pergunto. Sim, é uma inovação porque se trata de usar tecnologia de informação para criar algo novo, que não existia ainda. Por outro lado, pensemos em outra situação. Suponhamos que um determinado tribunal aumente o número de servidores para atender pessoalmente as pessoas, os cidadãos, em um determinado processo. Isso não é inovação. Por quê? Porque nesse caso, esse processo já existe há mais de uma centena de anos, né? Não há nada de novo nisso, você apenas incrementou um processo gerencial. Note, porém, que apesar de não ser uma inovação, é uma tentativa de agilizar a justiça, melhorando o atendimento, o que representa o que denominamos de impacto social, que também pode contribuir para aumentar o valor público. Na próxima aula, vamos aprender, através de outros exemplos, a diferenciar inovações de melhorias nos processos de gestão. De que forma esses processos impactam a sociedade e quais as relações sistêmicas envolvidas. Isto é, como mudanças na gestão pública podem contribuir para a sociedade de uma maneira geral. Vamos também aprender a diferenciar inovações incrementais das radicais, ou também chamadas disruptivas, aquelas que mudam completamente a sociedade, introduzindo algo que jamais existiu antes. Tá? E também como o estudo e pesquisa da gestão pública praticada em diferentes países do mundo pode contribuir, de maneira geral, para criar valor público para a sociedade. Então, nos vemos na próxima aula. Se tiverem dúvidas, por favor, encaminhem para o nosso chat, que responderemos o mais breve possível. Até lá, um abraço.